Aqui pela TV União de Natal, começamos mais um programa Saúde é Tudo. Hoje nós vamos falar sobre temas de ordem psicológicos, psiquiátricos. O nosso tema hoje será loucura. Até a primeira impressão que a gente tem é um nome assim que mexe um pouco com a nossa sensibilidade, mas nós vamos ver exatamente na sequência que é o contrário. Hoje nós trouxemos aqui a doutora Paula Borba, que é médica, psiquiatra, professora da Universidade da UNP, professora universitária, e que tem a clínica onde ela faz os seus trabalhos, clínica psiquiátrica na Symbios, que é S-I-M-B-I-O-S, Symbios. Depois, se vocês quiserem manter contato, o telefone é 99818-0035. Vou repetir, para vocês não esquecerem. 99818-0035. Então, conosco aqui nós estamos com a doutora Paula Borba, que eu perguntaria assim, só para a gente abrir o programa, qual seria o momento de procurar um psiquiatra? Porque existe assim, hoje em dia o pessoal procura um psicólogo, às vezes, muito menos vezes um psicanalista, porque normalmente o psiquiatra também faz psicanálise. Mas quando, doutora Paula, deve-se procurar, qual é o momento certo de procurar um psiquiatra? Olá, doutor Marcos, e olá para todo mundo que está assistindo o programa. Mais uma vez agradeço aqui a nossa participação. Vamos levar um pouco dessa conversa, né, para o público, realmente com um nome. As pessoas têm medo, né, de falar loucura e têm medo também de falar psiquiatra, né? Então, dizer que vai ao psiquiatra, geralmente meus pacientes dizem, a gente fica com vergonha, né? A gente, eu digo, da próxima vez eu vou fazer uma especialidade assim, que todo mundo tenha bem orgulho de dizer, porque ninguém vai querer dizer, eu quero, essa daqui é a minha psiquiatra, né? Mas, então, a gente sabe que na hora que precisa é importante. As pessoas, de fato, ficam um pouco confusas, às vezes, qual é o momento que aquilo que eu sinto realmente está trazendo para mim um prejuízo, né? Ou seja, está impactando no meu dia a dia. E, às vezes, a pessoa acha que pode ser uma tristeza normal, por exemplo, relacionada a algum fato que está passando na vida, que pode não estar dormindo bem, não estar se alimentando, não estar conseguindo trabalhar bem. E aí, a gente vai avaliando até que ponto, né? Se essas sensações, esses sentimentos, esses sintomas das pessoas, né? Essa tristeza, ela está tão profunda que realmente ela está predominante na sua vida, atrapalha o seu dia a dia, dificulta de você fazer as suas atividades da rotina, de fazer o exercício do seu trabalho, né, de conversar com as pessoas, de ter vontade de se relacionar com as pessoas. Então, nesse momento, a gente diz a diferença entre, vamos dizer, uma ansiedade normal e uma ansiedade que precisa de um atendimento psiquiátrico. Ela passou do limite, ela está maior do que você já não consegue mais controlar, não é? Você precisa ter alguns recursos e estratégias para poder conseguir vencer o seu dia a dia, diminuindo esse nível de ansiedade. Então, isso se tornou realmente patológico, né? Ou seja, ela está maior do que você, a ansiedade. A tristeza está maior do que o seu normal, né? Se você não consegue render bem. Então, são nesses momentos em que talvez sensações ou sentimentos ou sintomas aparentemente do dia a dia que estão atrapalhando realmente sua vida, ele se tornou patológico e aí seria o momento de você ter uma opinião médica psiquiátrica. E é uma coisa que eu penso sempre, é uma especialidade muito difícil, porque o médico hoje em dia, ele dispõe de uma rede de exames, de imagem, exames laboratoriais, enfim, ele está cercado por uma série de coisas que dá um tempo dele raciocinar e mostrar por que ele deu aquele diagnóstico. O psiquiatra é difícil. Ele tem que ter o raciocínio dele, tem que acertar, porque um erro num diagnóstico psiquiátrico pode mexer com a vida do paciente, quer dizer, tem pressa o diagnóstico.
E é complicado porque ele usa o que realmente, no começo da medicina, o nosso pai da medicina, Hipócrates, falava tanto. Ele usa a palavra. Então, às vezes, com o que o paciente escuta num consultório do psiquiatra, o que ele escuta, às vezes, já faz muito bem para ele. Quer dizer, o remédio, às vezes, está no que ele escutou que o médico falou. Então, é importante, o psiquiatra, ele utiliza a voz, quer dizer, e a voz é o resultado do quê? De um pensamento dele, de uma conclusão dele sobre a história que ele escutou. Então, é um trabalho difícil. Não tem exames complementares para se dar um diagnóstico psiquiátrico, que é uma coisa que muito poucas pessoas pensam nisso. Mas o psiquiatra pede exame? Sim, pede, porque você pode estar com a dor no seu coração, ou sentindo-se mal no seu coração, porque realmente você pode estar tendo um infarto. Mas quando você faz o exame, que está tudo normal no coração, aí as emoções estão ruins. Aí entrou a necessidade do psiquiatra. Então, é uma coisa assim que é interessante que o público entenda e valorize. O trabalho do psiquiatra é um trabalho difícil. É um trabalho que ele precisa ter muita vivência, aprende a fazer aquilo, tem um curso de fazer, mas depois tem o dia a dia. São os pacientes, os acontecimentos que ele vai dizer, isso aqui é parecido com aquele caso. Então, é muito importante isso, né, doutora? A gente escuta até muito frequentemente as pessoas perguntando isso, né? Doutora, como é que você faz esse diagnóstico? Vai me pedir algum exame? Tem alguma coisa que mostre essa esquizofrenia, por exemplo, esse transtorno bipolar, essa depressão? E aí realmente a gente passa essa mensagem de que, de fato, aquela escuta é o suficiente para fazer o diagnóstico, baseado em critérios, né? Critérios diagnósticos mundiais, na verdade. E que a gente realmente, a importância de precisar ouvir, né? Porque às vezes de uma simples palavra ali você pode ter uma quantidade de outros diagnósticos que, de fato, o erro vem muito na questão também do estigma, né? Então a pessoa vai muito preocupada com o que é que ela tem, então é um cuidado que a gente vai ter. Se você dá um diagnóstico de que a pessoa tem aquela doença sem ter, já é um peso enorme, né? Então é um cuidado muito grande. E aí, de fato, as pessoas às vezes só nessa escuta da gente esvazia essas emoções que o senhor está falando e diz exatamente isso, né? Assim, eu já estou agora melhor só após a consulta. Já foi um fato, um momento terapêutico, né? Exatamente. Inclusive, a gente teve um programa aqui anterior a esse nosso de hoje, em que o psicólogo com a gente, eu trouxe o assunto que foi TPM. E esse TPM tão comum que existe no sexo feminino no período pré-menstrual, né, que normalmente é acompanhado pelo ginecologista e obstetra, o médico de uma maneira geral. Então a TPM tem características, às vezes, de ordem psicológica muito sérias. Então a gente viu aqui no programa como era difícil você fazer o diagnóstico, se o diferencial realmente é hormonal ou se o paciente ali está exatamente transbordando as emoções e as ansiedades que ele tinha guardado. Então a TPM é uma coisa tão simples, tão comum, tem que ser evidenciada, tem que ser trabalhada, tem que ser ouvida também por um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista. E é uma doença de clínico geral, da clínica geral. Mas tem fatores de ordem emocional que têm uma importância muito grande, que às vezes, com a medicação feita psiquiátrica, o paciente melhora. Exato. Essa é justamente essa construção, né, que às vezes a pessoa tem, que a população tem de uma forma geral, que algumas condições são normais, né? Então eu tenho um temperamento irritado, ou que naquele momento da tensão pré-menstrual, de fato, eu ter uma alteração do humor, dificultar as relações interpessoais, ter um prejuízo no trabalho, são normais porque estão naquela fase. Né? Aí, assim, às vezes as pessoas encaram, se outras pessoas estão passando situações de vida, algum conflito, algum evento estressor, parece que é normal estar adoecido. E aí a gente sabe que não é. Né? Então, precisa desse olhar na hora, que ponto eu preciso ouvir alguém para saber se isso realmente é só fisiológico, vai passar, ou de fato aquele fator já adoeceu o indivíduo.
E aí realmente só essa opinião do profissional médico é que vai conseguir dar esse devido esclarecimento. E olha, tem muitas pessoas com determinadas doenças, por exemplo, pessoa que vive com a dor de cabeça crônica, que sentem uma tontura desconcertante, sintomas os mais variados. Hoje mesmo já até a fibromialgia já está passando por um período de transformação em que o psiquiatra, ou pelo menos a medicação psiquiatra, está atuando. É interessante como tem crescido assim a indicação médica, né? Então, essas coisas todas têm muito a ver uma com a outra. E a psiquiatria está presente em todas essas coisas. É importante a gente lembrar isso, porque o termo, por exemplo, que hoje nós trouxemos aqui para o programa, loucura, para chamar a mesma atenção, é para você ficar atento. E nós vamos rodar um tape aqui agora, para que vocês possam entender melhor a opinião de pessoas que trabalham realmente nessa área também, e que podem nos trazer aqui um rumo para a gente continuar aqui hoje o nosso programa. Vamos rodar. Loucura é uma palavra que tem múltiplos contextos, múltiplas dimensões. A gente pode ver a loucura, por exemplo, a partir de uma perspectiva médica, psiquiátrica. É uma doença mental, uma situação destrutiva do funcionamento da mente, destrutiva da maneira da pessoa se inserir na cultura e na sociedade. Ou então, com uma forma romântica, uma experiência de libertação, de não se deixar reduzir aos parâmetros sociais, de inspiração. A gente pode ver na loucura algo de trágico. O Ajax, por exemplo, de Sófocles, que, tomado, né, de uma raiva dos seus colegas por não ter sido designado como o grande merecedor das armas de Aquiles, né, que foram oferecidas para Ulisses, ele quer matar os seus companheiros e esse desespero os deuses fazem com que ele transmita isso para os carneiros que estão em volta do seu acampamento. E ele vai lá e trucida todos os carneiros, aí ele se dá conta da sua loucura. Nessas múltiplas dimensões da loucura, nós temos possibilidades muito interessantes de conhecimento e muito interessantes de investigação. E elas passam por dois temas principais em geral. A gente fala de loucura e evoca imediatamente o que é então a realidade, o que é a nossa inserção no mundo. E a gente fala de loucura, a gente pensa também qual é a nossa capacidade de lidarmos com as nossas próprias tendências, com os nossos próprios impulsos, com as nossas próprias paixões. Então, loucura coloca em jogo essas duas dimensões, como é que a gente tira o mundo, como é que a gente lida com as próprias paixões. Intuitivo do que seria a realidade. Nesse sentido, a loucura seria se afastar demais. Vocês pensem no exemplo, vou falar de um filme que todos assistiram, então não é spoiler, né? No Sexto Sentido. Ele conta a história de um menino que lá pelas tantas começa a ver mortos que caminham pelo mundo e pedem ajuda. Ele é o único do mundo que vê esses mortos caminhando. O único problema é que os mortos existem mesmo. E sem outra referência, esse menino é um paciente identificado, esse é o louco. E o filme vai mostrando de uma maneira extremamente irônica que o próprio psi, que é chamado para tratar o menino, ele mesmo não se dá conta, ele mesmo é louco, porque ele não se dá conta que ele é um morto-vivo. Então, o problema que é colocado no filme é que todos compartilhavam um certo olhar da realidade que diziam não existem mortos-vivos pedindo ajuda por aí. E havia apenas um que via. E esse único que via o real. E, de fato, os mortos-vivos andavam. Mas ele era o único que era capaz de ler o real com os olhos não cegados pela realidade. Só que de que maneira é possível ter com a loucura uma atitude realista? Ela pode ser extremamente destrutiva, mas, ao mesmo tempo, por outra perspectiva, como é que a gente pode se servir da loucura para tornar esse nosso mundo um lugar habitável com uma vida humana que não seja cristalizada, que não seja paralisada, que não seja simplesmente uma língua morta. Então vocês vejam aí que é um tema, né, muito interessante de se ver, dependendo da situação, não é,
A loucura, às vezes, considerada para uma pessoa, às vezes ela tem uma característica, como a do filme, né, o do sexto sentido. Então é difícil para a gente avaliar realmente o que se passa quando se fala dessa sensação loucura. Então, esse tape nos ajuda muito a pensar que é importante se falar nesses termos que a gente evita. Nós evitamos muito falar em coisas psiquiátricas. Normalmente, a gente, quando quer agredir alguém, a gente usa os termos da psiquiatria. Você é um louco. Às vezes você está dizendo isso com uma pessoa muito normal, mas que para você, aquela pessoa é diferenciada para o mal. Está lhe impedindo de fazer alguma coisa que você gostaria que ela não fizesse. Então, é bom a gente fazer essas diferenças e notar realmente o que é e o que não é na classificação loucura. E que o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista estão, graças a Deus, nesse contexto para nos ajudar. Porque, às vezes, quando a gente tem algum distúrbio de ordem emocional, quando você conta a sua história a primeira vez, todo mundo tem curiosidade. Mesmo os amigos, mesmo até uma pessoa que está perto, mas quando isso começa a acontecer sempre, periodicamente, nas reuniões, nas festas, então alguém já diz assim, ó, já vem aquele cara ali com as doenças dele. Quer dizer, começa ele a ser rejeitado pelos amigos e pela própria família, muitas vezes. Então, é interessante que a gente, que muitas vezes, quando é conosco, a gente não nota. Normalmente essas coisas são os amigos, são os parentes próximos, que notam a diferença na personalidade daquela pessoa e então aconselha ela a procurar auxílio, a procurar ajuda. Doutora, suas observações sobre essas nossas conversas e o tapezinho que a gente falou. O senhor falou uma coisa muito importante agora no final, que é justamente essa questão da crítica, né? Da crítica de que a pessoa se perceber no momento que está sendo necessário ela ter essa ajuda. Então, de fato, a palavra loucura, ela veio muito nesse sentido de perda dessa sanidade, dessa crítica, né? Ou seja, ou estava vivendo uma coisa fora da realidade, ou estava tendo um comportamento inadequado, como foi falado no filme, né? E realmente reportava a um conceito antigo no começo, com a doença da esquizofrenia e outras formas que chamavam de alienação, né? Ou seja, realmente o indivíduo está louco, ele está alienado, ou seja, ele está sem a capacidade dele para gerir as coisas dele, a vida, em ter esse discernimento. E aí, às vezes, realmente, nesse momento, essas pessoas, elas perdiam um pouco essa capacidade de saber até que ponto as suas atitudes estavam coerentes ou não, ou se realmente já estava adoecido. E aí ele não tinha essa crítica, às vezes, de perceber, sim, eu estou tendo alguma atitude não adequada. E aí vinha outra pessoa, como o senhor está falando. Então, quando a gente provocou a questão da loucura, né, e conversamos que loucura não procurar o psiquiatra, porque justamente quem está com o seu mínimo de discernimento, né, de que algo não está legal na vida dele, de que algo não está bom, de que algum problema, algum tipo de adoecimento está fazendo ele ficar diferente na vida e com as pessoas, ele consegue perceber isso, então ele vai ter essa crítica preservada. Então, talvez realmente saudável, de forma saudável ainda, ou seja, você não perdeu sua sanidade, mas você tem a crítica de que precisa de uma ajuda médica nesse momento, né? E realmente, se a gente estiver diante de doenças mais graves, que de fato perdem a realidade do indivíduo, ele pode ter um momento que ele não vai saber realmente se precisa de uma ajuda médica. Então, as pessoas que procuram hoje em dia um psiquiatra, eu digo que são pessoas normais, né? São pessoas saudáveis, mas que o quê? Que perceberam em si algum tipo de adoecimento, seja ele da depressão, os transtornos ansiosos da vida, os transtornos psicossomáticos, né, os transtornos de humor. Então, ela consegue ter essa crítica, não, eu não estou bem, eu não estou legal, eu não estou conseguindo conviver bem em sociedade, a minha relação com os filhos, com a família, no trabalho. Então, elas conseguem ter essa... Então, é a pessoa ainda
normal, vamos dizer assim, sem estar na sua loucura, que busca hoje uma ajuda psiquiátrica. Hoje é esse perfil que a gente tem de pessoas que buscam um tratamento em prol da saúde mental. A medicina mudou muito, né? Eu já tenho bastante tempo tramitando, né, na medicina, e eu me lembro que em vários setores, por exemplo, o médico primeiro, ele medicava o paciente e dizia a ele o que ele deveria comer. Ajudava ele na parte alimentar, o médico. Foi passando o tempo e depois o médico clínico, geral, etc., foi transferindo isso para o endocrinologista, que fazia as dietas, etc. E a coisa evoluiu mais e hoje já normalmente o endócrino manda para o nutricionista, porque temos poucos médicos nutrólogos, que a nutrologia médica é uma realidade, é um médico que se especializou em melhorar a saúde do paciente ou curar até algumas doenças através da nutrição. Por que eu fiz esse prólogo? Para lhe perguntar o seguinte: primeiro, o psiquiatra. Era psiquiatra e ele tratava o paciente que tinha qualquer um destes distúrbios. Hoje a gente nota, e eu queria que você me dissesse essa diferença, hoje a gente nota que o psiquiatra atende o paciente, dá o diagnóstico, medica e normalmente indica o psicólogo. Eu queria que você dissesse assim, mais alguma coisa sobre isso, essa evolução, o porquê disso, porque alguns psiquiatras enveredaram também pela psicanálise, acharam que é um caminho em que o psiquiatra sai, depois do diagnóstico, ele sai para o acompanhamento do paciente. Como é isso? As pessoas confundem realmente muito isso, né? Então, a diferença mais clara que a gente começa a ver, como o senhor estava falando, o psiquiatra é um profissional médico e o psicólogo, né, é uma faculdade à parte, né? É uma profissão que vai ver o indivíduo como um todo, o seu funcionamento, né, a sua autorreflexão, até mesmo se ele não está sob nenhum diagnóstico de doença mental. Então, o psiquiatra, ele realmente tem essa capacidade de dar o diagnóstico, né, que é uma conduta médica, ou, se necessário, prescrever a medicação. Então, nesse ponto de vista, precisa-se do profissional médico-psiquiatra. A grande parte das doenças mentais, elas são beneficiadas por esse tratamento em conjunto, a forma medicamentosa e a forma da psicoterapia, ou de outras formas terapêuticas, né, que a gente tem além da psicoterapia. E aí, esse benefício realmente para o paciente das duas coisas juntas, né, o medicamento com uma medida psicoterápica, é quem geralmente é mais benéfico, ou seja, pelo menos traz a longo prazo uma melhora, uma permanência, né, melhor sobre esse tipo de doença. Então, talvez hoje com essa grande demanda, né, realmente o profissional da psiquiatria, às vezes ele até fazia bastante o suporte psicoterápico e até prescrevia menos. Mas eu acredito que foi, de fato, uma evolução no sentido até dessa demanda mesmo, né? Então, hoje a gente tem uma demanda muito grande e talvez, se a gente fosse acompanhar todos os pacientes também do ponto de vista da psicoterapia, a gente talvez restringiria um pouco esse atendimento médico, clínico, que a gente sabe que as pessoas precisam. Também existem as urgências psiquiátricas, também existem as situações de crise, que a gente precisa ter essa rotatividade. E aí a gente realmente partilha com o profissional formado em psicologia para poder ter um aparato de suporte de que parte desses pacientes que a gente não consegue dar abordagem psicoterápica, a gente trabalha em conjunto com esse profissional da psicologia também, né? Então, acho que talvez tenha sido mais uma necessidade mesmo dessa demanda e hoje também a gente tem a oportunidade de ter profissionais bem formados dentro da psicologia que também não eram a realidade e o médico tinha que fazer de tudo um pouco, né? Eu sei que, eu não sei na parte de psiquiatria, mas às vezes a gente, por exemplo, na psicanálise a gente recebe dos colegas psiquiatras, às vezes, para a gente fazer aquela análise, porque aquilo surgiu, em que época e como tomar certas definições. E que a psicanálise precisa muitas vezes do psiquiatra, sim, quando a gente descobre que
não é só uma neurose, não é só uma ansiedade, aonde a gente pode trabalhar bem melhor realmente o psicanalítico, o tratamento psicanalítico, e a gente encaminha ao psiquiatra. Aí eu pergunto, o psicólogo também encaminha muito para o psiquiatra? Ou é mais o psiquiatra que encaminha o psicólogo? Não, esse caminho ele está bem recíproco hoje em dia, né? Então, de fato, o profissional médico psiquiatra ele tem indicado bastante a psicoterapia, até porque está sendo mostrado em evidência científica, ou seja, através dos nossos protocolos e guidelines. Então, vem como uma primeira linha de tratamento a abordagem da psicoterapia, dentro de várias, pode ser a psicanálise e tanto psicoterapia cognitivo-comportamental e tantas outras que eu costumo dizer, aqui o paciente se identificar, vai ser bom para ele. E também o profissional da psicologia, ele consegue ter essa percepção, até porque ele está próximo do paciente ali semanalmente, naquelas sessões de psicoterápicas, e ele consegue perceber que ali tem um limite, realmente, ou tem um sofrimento maior, ou existe uma repercussão física, né? Às vezes aquele estresse está levando a doenças de imunidade, a gastrite, a elevação da pressão arterial e tudo, que ele sabe que não vai ter como abordar aquilo dali somente sobre uma medida da psicoterapia. Então, ele também encaminha para a gente fazer essa avaliação, não só do diagnóstico, mas às vezes a necessidade da medicação para o paciente até fluir na psicoterapia, que às vezes existe essa limitação. Então, esse caminho do psiquiatra para o psicólogo para o psiquiatra, eu acho que hoje em dia está bem encaixado, nós estamos conseguindo nos entender qual é o momento adequado para o paciente. E hoje, como você falou, realmente tem uma procura maior, que tem pessoas que notam que podia ser uma pessoa melhor, que ela poderia ter um sucesso maior, que ela nota umas limitações nos seus relacionamentos. Então, é uma pessoa que o único limite dela é a própria sociedade dizer, essa pessoa está se tratando, então não é uma pessoa normal. Quando ela é mais normal do que uma pessoa dita normal, porque ela descobriu que pode melhorar. Isso, né? Exatamente. Então isso é muito importante, porque a gente sabe que existem muitas posições importantes, posições realmente muito importantes na vida, que são ocupadas por pessoas que têm distúrbios mentais e que elas não suspeitam que têm, ou suspeitam e não querem se tratar, e elas não são diagnosticadas porque não procuram o socorro médico. Não faz muito tempo que a gente viu que um piloto pegou um avião com 100 e tantas pessoas e ele saiu de casa com pretensões realmente de jogar o avião nas colinas e acabar com a vida dele e daquelas pessoas ali dentro. Quer dizer, um piloto, que é uma pessoa de uma responsabilidade muito grande, que precisa ter uma grande saúde mental, ser uma pessoa externamente equilibrada, e não foi diagnosticado isso. Mas os amigos deles estavam notando a diferença que se passava. Por isso que eu digo, é sempre importante a figura dos amigos, dos familiares, para chamar a atenção e poder salvar uma ou várias vidas, né? Sim, essa questão do outro, né, que observa a pessoa, né, ou trabalha, convive ali, ou é da família, realmente eu acredito que é uma das maiores indicações que a gente tem. Né? Então, muitas vezes as pessoas estão ali, eu vim porque um amigo conversou comigo e me percebeu assim, me fez uma colocação, ou ele já passou um problema semelhante e aí ele também fez o tratamento e indicou, ou percebeu que algo que eu estava diferente no trabalho. Então, realmente isso é uma condição muito importante, por isso que a gente passa informação para as pessoas poderem ajudar os outros, não só para ela, às vezes, para ela identificar algo nela, mas ela possa identificar algo em alguém que ela convive ali próximo e que a pessoa talvez não esteja percebendo. Muito bem, nós estamos terminando o primeiro bloco e no segundo vamos falar bem detalhes sobre esse tema que hoje nós escolhemos, loucura. Voltaremos dentro de um minuto. Prepara a galera e corre pra areia, se joga na farra, a praia tá cheia, curtição. Vamos invadir seu verão. A Esther Bom apresenta seus lançamentos Máximo. Iogurte com amarena, chocolate com avelã, crocante e Maxi Blito. Curtição. Vamos invadir seu verão.
Bom, qualidade que surpreende. Quem tem Cabo Fiber não desconecta nem um instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010-2010 e assine já. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa. A do corpo e da alma. Estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde é Tudo, aqui pela sua TV União. Hoje nós estamos com a doutora Paula Borba, que é médica, psiquiatra, que está aqui conosco, falando desse assunto tão delicado, mas que ela tem muito conhecimento. Doutora Paula, quais são os tipos de tratamentos psiquiátricos? Então, uma das coisas principais, né, do tratamento psiquiátrico seria o uso das medicações. Quando precisar dessas medicações, né? Então a gente tem todos os critérios diagnósticos para a gente saber se o paciente está sobre um quadro depressivo, se aquilo não é só uma tristeza comum, né? Se aquilo não é só uma ansiedade normal, aquilo já virou um transtorno de ansiedade, existem repercussões físicas no corpo, né? Existe um comprometimento do seu dia a dia. Então, nesses momentos, são os momentos que geralmente é necessário a gente entrar com o uso das medicações. Né? Complementar isso também, a gente vê o indivíduo todo como um estilo de vida. Né? Então, ali é uma pessoa que está na nossa frente, que está diante dos seus conflitos, às vezes das suas angústias, e a gente vai também permear um pouco a vida desse indivíduo para ver que hábitos de vida, de estilo saudável ele possui. Então, se ele pode ser beneficiado por uma atividade física também, que melhora a depressão, que melhora a ansiedade, né? Se ele tem hábitos alimentares bons, que também tem alimentos voltados para o bem-estar, para melhorar o sono, se ele tem alguma área, algum momento de lazer, né, algo que ele tenha prazer no dia, que ele possa recuperar essa energia. Então, a gente vai dando todas essas intervenções terapêuticas também relacionadas ao dia a dia do indivíduo. E temos a própria psicoterapia, que o médico psiquiatra também pode ser capacitado para fazer, né, e indicar em conjunto, às vezes com a medicação, ou de forma separada, se não há necessidade da medicação, somente a abordagem da psicoterapia, que é acolher aquele indivíduo e realmente trabalhar a sua autorreflexão, o seu autoconhecimento, a sua colocação como pessoa na vida e as angústias, o que ele pode estar querendo ou desejando modificar. Muito bem. Eu, há pouco tempo, soube que você juntou alguns acontecimentos da sua vida médica. Você fez um livro. Então, eu gostaria de saber, os nossos telespectadores, por que, como você pensou em fazer esse livro? Loucura. É um tema bem provocador. Muitas pessoas disseram que já compram o livro por causa do título, né? Que é loucura é não procurar o psiquiatra. Então, não é que choca mesmo, né, as pessoas, que tem a ver com o que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, no bloco anterior, que é justamente essa capacidade, essa crítica, que o senhor até comentou, como esse indivíduo que ele sabe que pode procurar um psiquiatra e ser beneficiado por esse tratamento, é porque realmente ele tem uma percepção de que algo não está legal. Então, ele está tão saudável desse ponto de vista, vamos dizer, que ele consegue ter essa crítica de dizer, não, eu estou precisando pedir ajuda.
E aí o que a gente viu ao longo desse tempo, né, desses 15 anos de trabalho sobre a psiquiatria, é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande do medo de ir ao psiquiatra. Geralmente elas pensam que o psiquiatra vai chegar lá e vai sedar, dopar, né, como a população chama isso. Tem medo do uso dos medicamentos, de gerar dependência. E aí isso levava a um tempo muito grande que essas pessoas chegam ao médico. A gente sabe que na medicina o diagnóstico precoce é importante para tudo, né? Então a gente trabalha a prevenção porque a gente quer que as pessoas sejam diagnosticadas precocemente de um câncer, né, de uma doença mais grave e tudo, que a gente sabe que o tratamento e o prognóstico é muito melhor. Então, da parte da psiquiatria, da mesma forma, né, se ela passar anos sob situações estressoras ou sobre um transtorno de ansiedade, provavelmente ela vai chegar no momento do consultório já comprometida ou já deprimida, né, ou ela vai estar com grandes prejuízos cognitivos, que a gente chama de concentração, atenção e tudo mais. Então, o que era que eu via muito isso? É que as pessoas diziam isso para mim. Eu vim com certa dificuldade, porque eu fui dizer que ia marcar uma consulta psiquiátrica, e a pessoa disse que eu não precisava, que eu não era louco, né? Então, sempre usava esse termo da loucura. E aí, isso foi aparecendo para mim de forma muito espontânea. Né? Por que essas pessoas tinham tanto receio, às vezes tanto medo? Elas me perguntavam o que ia acontecer, geralmente diziam que nem sabia o que falar, era a primeira vez que estava num psiquiatra. O que é que eu falo, doutora? Por onde eu começo? Né? Então, isso aqui é uma consulta médica normal, né? A gente precisa lhe ouvir, conhecer um pouco, identificar, fazer a sua história clínica. E aí isso foi crescendo de forma muito espontânea e muito genuína. Assim, a forma como eu escutava no dia a dia desse consultório, eu comecei a perceber que a grande dificuldade é o estigma, é o preconceito, é o desconhecido. Eu não sei o que é que eu preciso para estar num limite de procurar um psiquiatra, e que ponto eu precisaria estar lá, que condições da vida poderiam adoecer uma pessoa para chegar ao ponto da psiquiatria. E aí, no dia a dia, a gente começou a receber muitas pessoas que eu brinquei aqui falando que são normais, né? Então, tem pessoas, eu acho que grande parte da parte clínica lá do consultório são pessoas formadas de nível superior ou nível pós-graduado, são empresários, são todas as especialidades e profissões que a gente imaginar. Mas, em algum momento da vida, essas pessoas elas tinham adoecido. Por alguma razão, talvez, por esse momento de vida da gente que a gente vive, então trabalhos sobrecarregados, separações conjugais, conflitos com filhos, né, um cansaço extremo, sem qualidade de vida. Então, isso foi adoecendo as pessoas, e essas pessoas que estavam, então, dentro do seu padrão, vamos dizer, de sanidade, elas não estavam loucas, elas conseguiam perceber que algo não estava bem, que ela poderia melhorar, poderia ter uma qualidade de vida melhor. E é esse público que a gente atende muito hoje, quando a gente procura. A gente sabe que a gente vem falando isso, que o mundo tem nos adoecido, né? A quantidade de coisas que a gente tem, a sobrecarga, a competitividade, o nível de exigência enorme das pessoas, o nível de padrão, de reproduzir os padrões, de ter tudo aquilo. E aí isso foi adoecendo as pessoas, e esse público é que chega hoje a pedir ajuda a um psiquiatra. Então, foi daí que realmente nasceu essa bandeira que eu realmente gosto de levar, que é o combate ao estigma da doença. Por quê? Não é só para a pessoa ir para o psiquiatra, é porque isso dentro da medicina é um bom prognóstico. Eu procurar um médico no começo da doença, isso faz com que eu tenha maior probabilidade de melhorar. Então, isso é uma visão boa, é uma visão de sair do preconceito, né? Que a gente tem, às vezes, até para outras coisas, como as pessoas ainda têm para o proctologista, para o urologista, para o homem tem para fazer, né, o exame de prevenção à próstata. Então, é um preconceito, mas se ele demorar muito, talvez ele chegue já com um câncer mais avançado. Né? Então, essa grande bandeira que eu realmente gosto de levar é que as pessoas simplifiquem um pouco, né, esse olhar. Não tenham medo de falar do que estão sentindo. Às vezes você começa a falar, você vê que do seu lado, seu colega que você trabalha, um amigo, um primo, também sentiu a mesma coisa, também procurou um psiquiatra um dia. Às vezes usa a medicação e só diz quando há essa identificação. Então, é muito importante se falar.
falar sobre o que está sentindo, falar sobre o que passou na vida, se teve algum transtorno, se foi tratado. E aí, realmente, eu conto todas essas histórias, né, dessas pessoas normais, mas que em algum momento precisaram do psiquiatra, então elas não estavam loucas, elas não tinham perdido a sua sanidade totalmente, a sua capacidade de gerir a sua vida, mas elas viram que era importante ter um momento de acolhimento e de orientação. Tem 3 coisas boas, que eu sempre acho que são coisas boas quando a gente vai ao médico. A primeira, você vai ao médico e vai assustado, porque ele vai findar descobrindo uma doença aqui, etc. Aí o médico, você não tem nada. Você está bem, vou lhe passar umas vitaminas. Primeira condição boa. Existe uma outra condição que eu também acho boa. Vai ao médico muito assustado, o médico chega e diz, olha, você está com um câncer. Isso, à primeira vista, sim, é um desastre. Mas aí o médico diz, como o senhor chegou cedo, esse seu câncer é facilmente controlado e você vai ficar curado. Quer dizer, uma outra situação que aparentemente era ruim, mas pelo tempo certo tornou-se uma coisa boa. E a terceira, que é no nosso caso aqui, tem pacientes que vivem sentindo milhões de coisas. Aí, finalmente, ele vai a um psiquiatra. Lá, ao invés dele ter medo do diagnóstico do psiquiatra, ele fica satisfeito quando o psiquiatra diz, não, essa dor, esse desmaio, essa dor de cabeça, é porque você está ansioso. Ufa, que coisa boa. Ele não está com um tumor cerebral, não está com uma lesão neurológica. Graças a Deus, ele está com um distúrbio psicossomático. Quer dizer, são 3 casos médicos que poderiam ser muito ruins, que na realidade são muito bons. Nós estamos falando do seu livro, e eu vi aqui uns capítulos que vale a pena, por exemplo. E agora, doutora, sou psicopata? Quer dizer, isso é uma pergunta que às vezes o paciente, quando vai ao consultório, tem medo de ter aquele diagnóstico. Isso que eu disse aqui agora é exatamente o contrário. Às vezes é melhor você ter um distúrbio psicológico do que ter uma lesão de um órgão interno que é muito ruim. Um outro capítulo que eu achei muito interessante é, se não quer adoecer, mude. Isso aqui já é um tratamento. Essa palavra, mude, já é um tratamento. Porque a maioria das coisas que nos aflige, tanto fisicamente como emocionalmente, elas dependem principalmente de uma mudança. É tanto que vai ser um programa que eu vou fazer aqui para meus ouvintes aqui do programa, vai ser mudar. Então, nesse mudar tem muita coisa. E esse seu livro aí tem esse assunto aí que é interessante. Se quer ficar curado, mude. Então, o que mais você teria de nos dizer assim, sobre esse seu livro? Eu queria, inclusive, que você dissesse como nós poderemos adquirir esse livro, em que situação. Você já falou aqui que trabalha na Clínica Psiquiatra Símbios, né? Isso. Então lá, vou repetir aqui o telefone, que talvez nesse telefone se possa comprar o livro. Então, 998180035. Às vezes é ruim a dizer assim um número que a pessoa não grava bem, mas dá tempo de você ver aí novamente. 99818, são números fáceis da gente gravar, 0035. Se você não conseguiu gravar, nem está esquecido qualquer coisa, você pode depois ligar aqui para a gente, para a TV União, ou para o meu e-mail da clínica aqui, que a gente tem, que a gente vai lhe informar direitinho como você pode conseguir tudo isso. Então, nós temos aí o endereço para vocês do meu e-mail, que vocês podem ligar para lá ou falar para lá, que eu indico esse livro que eu já li e gostei muito. Nós vamos fazer de novo um pequeno intervalo, doutora, para no terceiro e último bloco a gente desenvolver mais algumas coisas aqui sobre loucura não procurar o psiquiatra. Voltaremos dentro de um minuto. Quem
Tem Cabo Fiber, não desconecta nenhum instante. Vem pra fibra ótica da Cabo Telecom. 75 mega por apenas R$ 75,90. Ultra velocidade de download, maior e melhor taxa de upload, suporte técnico especializado e atendimento domiciliar em até 3 horas. Cabo é Fiber. Internet fibra ótica é Cabo Telecom. Ligue 2010 2010 e assine já. O amor é a esperança da vida. O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma. Hotel Oasis, localizado na cidade de Açu, recebe hóspedes de toda a região do Vale, também de outras regiões e estados, por possuir ótimas instalações, café da manhã, área de lazer e com o precinho que você procura. Precisando se hospedar? Essa é uma grande dica. Hotel Oasis, tudo para o seu conforto. Estamos voltando com o terceiro e último bloco do programa Saúde é Tudo, hoje com a doutora Paula Borba, que é psiquiatra, médica, e que a gente vai aqui dar umas entradazinhas assim, como tratar doenças mentais. Ultimamente, a gente soube assim que grandes hospitais psiquiátricos foram fechados. Realmente, quando a gente entrava nesses hospitais, a gente não se sentia nem bem. Hoje tem ambientes outros, né, bem melhores, bem organizados, porque tem certas doenças mentais não podem ser tratadas em casa, né? Então, pergunto, onde tratar as doenças mentais? A gente pode tratar a nível de ambulatório, quando esse paciente está mais compensado, né? Que o quadro pode ser acompanhado de forma mais, um pouco mais espaçada, com consultas médicas ou com sessões de psicoterapia. Então, pode ser através do ambulatório. De uma forma geral, os transtornos ansiosos, né? Transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, os transtornos psicossomáticos, alguns determinados graus de depressão, podem às vezes ser tranquilamente tratados assim. Outra forma, às vezes, quando esse paciente está um pouco mais comprometido, ou seja, ele está com dificuldade de manter o dia a dia, manter as atividades dele de rotina, ocupacionais, trabalho, até mesmo às vezes o convívio em casa, ou ele precisa de um tratamento interdisciplinar, em que ele tem um profissional de uma terapia ocupacional, da psicologia, uma atividade física, alguma construção melhor para o tratamento dele, a gente tem os centros de atenção psicossociais, né, que são uma unidade secundária, ou seja, intermediária entre o tratamento do consultório, do ambulatório e o nível do internamento hospitalar, né? O hospital a gente continua precisando, né? Todas as especialidades médicas precisam, às vezes, em algum momento, dessa atenção terciária, que é realmente em momentos de crise. Então, às vezes, a gente precisa de uma urgência psiquiátrica no momento que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, por exemplo, uma crise de agitação, uma inquietação. Então, vai ser necessário também o internamento, às vezes, hospitalar por algum determinado tempo. Hoje, a gente tem os leitos psiquiátricos em hospitais gerais, justamente para tirar um pouco desse estigma que o senhor estava falando no início, né? Então, não precisa, às vezes, desse paciente estar tão separado. Ele pode estar dentro do convívio das outras áreas médicas. Então, a gente tem alguns hospitais gerais que têm leitos também da psiquiatria que podem acolher esse paciente num momento realmente de crise maior. Normalmente as pessoas têm medo de tomar medicamentos psiquiátricos. Eu lhe pergunto, esses medicamentos causam realmente dependência ou são apenas alguns? Isso, apenas algumas das medicações. E, na verdade, é a minoria, né? Porque a classe mais conhecida, que são os ansiolíticos, né? Que as pessoas falam aquele tarja preta, que as pessoas conhecem mais assim, para não ficar com o nome tão científico aqui. Então, é uma parcela muito pequena que a gente precisa utilizar, quando a gente quer utilizar realmente um ansiolítico desse, da tarjinha preta, que a gente chama.
quando a gente vai tratar um transtorno depressivo, a gente vai usar um antidepressivo, o transtorno de outros transtornos de humor, também antidepressivos ou estabilizadores de humor. Para os transtornos ansiosos mesmo, a medicação também é da classe dos antidepressivos. Para a própria esquizofrenia, que é uma medicação, um tratamento um pouco mais rigoroso, a gente também tem uma medicação que não é tarja preta. Então, a grande maioria dos medicamentos usados na psiquiatria, eles não são tarja preta, ou seja, eles não causam dependência. Agora, eles precisam de um controle realmente mais específico, de um profissional que saiba prescrever, que saiba orientar quais são os efeitos colaterais, né, como é que ele deve ser usado, qual é a possibilidade, por quanto tempo. Então, realmente, isso é mais um estigma de que é verdade. No dia a dia, a grande maioria das medicações que nós passamos não são medicações de dependência. Muito bem. Jonathan, vamos botar uns textos aí rápidos para a gente mostrar aqui aos pacientes. Por exemplo, a fuga é o instrumento mais eficaz para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Então, tudo aquilo que a gente reprime é muito ruim. Já dizia o Freud isso, que você fugir, né, de uma situação, que são realmente as repressões que você faz, é cair prisioneiro daquilo que você deseja evitar. Vamos ver o próximo. As emoções são, né, que não se expressam, elas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem piores e de uma forma muito mais diferentes. Então, as emoções que a gente não expressa, quer dizer, tudo que você não bota para fora, que você deixa dentro de você, ela vem de outra maneira e muito mais complicada e mais difícil de você tratar. Vamos ver aí. Então aí, ó, não há maior sinal de loucura do que fazer uma coisa repetidamente e esperar que cada vez o resultado seja diferente, quer dizer. Mudar, né? Então é o mudar que a gente falou aí, né? Vamos ver o próximo. Antes de diagnosticar a si mesmo com depressão ou baixa autoestima, primeiro você tenha certeza do que você não está, de fato, cercado por idiotas. Freud sempre dizia umas coisas muito interessantes. E o que é loucura para você? Então, a gente gostaria muito que vocês pensassem sobre isso. Mais uma pergunta importante aqui para a gente, que já está próximo de terminar o programa. Enfim, as doenças mentais têm cura? Uma boa parte também, né? Pelo menos essas doenças do dia a dia, de hoje, né? Ou seja, que a predominância são os transtornos de ansiedade, as depressões, as doenças psicossomáticas, os transtornos de adaptação, de ajuste da vida, que são sintomas ansiosos e depressivos ou físicos, em virtude de situações de estresse, essas são tratadas como uma provável cura, ou seja, a gente vai tratar aquele episódio depressivo que a pessoa está passando, que a gente espera que seja tratada só por um ano, mais ou menos, ou se vai ter está tendo aquelas crises de pânico, então a pessoa vai se recuperar ao ponto de não ter mais crises de pânico. Então, a grande maioria, hoje em dia, que procura um psiquiatra para essas doenças mais atuais, né, elas têm sim. A gente vai trabalhar com a perspectiva de remissão dos sintomas, ou seja, que esse paciente se recupere, realmente tudo que ele está sentindo, ele deixe de sentir e que ele volte à vida normal. Agora, nós temos doenças, como toda a área da medicina, que de fato tem uma condição genética muito importante, uma condição hereditária e que realmente só vai ter um controle, que é o caso do transtorno bipolar e da esquizofrenia como doenças mais comuns. Né, que de fato essas pessoas vão precisar usar o medicamento para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Mas o tratamento hoje propicia uma forma muito boa de se viver, de uma forma bem recuperada, em que as pessoas às vezes até fazem laços familiares, reconstroem algum tipo de atividade ocupacional, voltam aos seus trabalhos, em função de um tratamento adequado. E as mulheres? Ela tem transtornos mentais diferentes dos homens? A gente tem uma prevalência também diferente, né? Na depressão mesmo, as mulheres elas são acometidas 2 vezes mais do que os homens.
Os transtornos ansiosos, né, também tem uma grande prevalência, e tem alguns transtornos que são próprios da fase da mulher, que é o transtorno, por exemplo, relacionado à disforia, ou seja, alteração de humor na semana da tensão pré-menstrual, que a gente chama da TPM, mas é o TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Tem, às vezes, os transtornos de humor relacionados à condição da menopausa. Então, nessas fases também de alteração hormonal, seja no ciclo menstrual, seja na menopausa, a gente também tem, às vezes, o surgimento de depressões ou transtornos de ansiedade de forma mais prevalente no sexo feminino, né? Um ponto alto, acho, de nossa conversa todinha aqui, que é a prevenção. Eu pergunto, como prevenir um adoecimento mental? Tem coisas assim que a gente pode fazer para que diminua a prevalência, que demore mais ou até nem apareça, porque tratar sempre qualquer doença do estudo médico é complicado. Nós sabemos que toda doença é muito mais difícil tratar do que prevenir. Isso se diz em todas as áreas de medicina. Então a pergunta cai aqui de paraquedas, né? Se também podemos prevenir o adoecimento mental. Isso é muito importante, porque realmente as pessoas acham que não é possível, né? Quando a gente fala de uma prevenção em questão física, é fácil, todo mundo sabe o que tem que fazer e procura os médicos e faz exames. Mas o que é que a gente pode ver dentro da prevenção em saúde mental? Um ponto importante é você conhecer a sua história familiar. Então, as doenças mentais, elas têm essa característica genética e hereditária. Então, se você tem muitos membros da família que já sofreram depressões, tem membros que são portadores de esquizofrenia, de transtorno de atenção, déficit de atenção e hiperatividade, tem uma personalidade ansiosa dentro da família, um comportamento ansioso, todo mundo é nervoso, todo mundo tem um pouco de estresse. Essas coisas, elas são passadas para os outros familiares, né? Tanto do ponto de vista genético como do ponto de vista comportamental também. Então, ele consegue, esse ambiente que você vive, ele consegue modificar a sua expressão genética e, de fato, o indivíduo tem uma probabilidade maior de adoecer. Então, a primeira coisa é você reconhecer. Se você está dentro de uma família que tem um histórico de adoecimentos mentais, né, ou da necessidade de tratamentos mentais, provavelmente você tem uma vulnerabilidade maior. Não significa que você vai adoecer, mas você precisa ter esse sinal de alerta que você faz parte daquela genética e que você pode ser acometido por algum tipo de sofrimento mental. E aí, a segunda prevenção seria essa prevenção ambiental, realmente, ou seja, do seu estilo de vida. Então, como é que você vive, se você tem bons hábitos de vida, se você vive sob uma situação estressora ou não, né? Se você consegue dormir bem, se você tem uma atividade física presente, se você tem bons hábitos, se você gerencia bem o seu estresse. Por quê? O adoecimento mental é a junção dessas duas coisas. Então, você tem essa vulnerabilidade genética, que é essa questão hereditária, familiar, que você descobre através dessa conversa com a sua família, e você vai ver o seu ambiente. Se você junta essas duas coisas, ou seja, tem uma família com históricos de transtornos mentais, depressão, estresse, ansiedade, e você vive dentro de um ambiente adoecedor, você provavelmente vai ter mais facilidade. Então, para prevenir, você vai precisar reconhecer se você é um indivíduo geneticamente susceptível e ver se o seu ambiente é um ambiente que não favoreça esse adoecimento mental. Muito bem. Doutora Paula Borba, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Vocês que tiveram a oportunidade de conversar aqui conosco, não esqueçam de loucura é não procurar o psiquiatra. Vocês podem adquirir esse livro no 99818-0035. É o telefone da clínica Símbios, clínica psiquiátrica onde a doutora trabalha. Muito obrigado, doutora, mais uma vez. E volte sempre ao nosso programa. É um prazer. Obrigada, eu que agradeço. Até o próximo programa.